Indicadores de produtividade do curso de Música e Licenciatura da UFC Sobral, de 2011 a 2020, uma pesquisa de levantamento. João Emanuel Anselmo Bevenuto, Ticiane Érica Ricardo Rodrigues, Ubenei Souza de Farias, Francisca Alisandra Rodrigues de Souza dos Santos. Resumo. Este trabalho visou identificar e analisar os principais indicadores de produtividade do curso de Música e Licenciatura da Universidade Federal do Ceará, abre parênteses, UFC. Fecha parênteses. Campo Sobral, tendo como recorte temporal de investigação o período situado entre os anos de 2011 e 2020. A estratégia metodológica escolhida para a coleta de dados desta investigação foi a pesquisa documental, que teve como premissa a realização de um levantamento, catalogação e análise do conjunto de ações que foram produzidas pelos agentes do curso nos últimos 10 anos. Para tanto, teve como pergunta de partida o seguinte questionamento: quais os principais indicadores de produtividade do curso de Música e Licenciatura da UFC Campo Sobral durante o período situado entre 2011 e 2020? Até o presente momento da investigação, foram coletados ao todo 312 publicações, classificadas nas seguintes categorias de análise: A. Artigo em periódico. B. Artigo em análise de evento. C. Banner/pôster em evento. D. Capítulo de livro. E. Dissertação. F. Documento oficial. G. Livro. H. Resumo em anais de evento. I. Resumo expandido em anais de evento. J. Tese. E K. Trabalho de conclusão de curso. Outro indicador observado foi a produção artístico-cultural do curso, que entre 2011 e 2020 totalizou 195 produções, divididas em A. Arranjo/composição. B. Concerto/espetáculo. C. Curadoria. D. Documentário. E E. Recital e interpretação, sendo esta última o tipo que apresentou o maior número de produções, abre parênteses, 121 no total, fecha parênteses. Além disso, destaca-se que a produção artístico-cultural abrangeu os 4 níveis de relevância, abre parênteses, local, regional, nacional e internacional, fecha parênteses, tendo maiores representatividades as produções de nível local e internacional, com 120 e 51 produções, respectivamente. No que se refere ao levantamento realizado a respeito da produção técnica-tecnológica, foram contabilizadas 240 produções, sendo analisadas as seguintes tipologias: A. Acervo. B. Cursos de formação profissional. C. Eventos organizados. D. Materiais didáticos. E. Produtos de comunicação. F. Produto de editoração. E G. A produção de softwares e aplicativos. Com relação aos indicadores de desempenho relativos à comunicação, até o momento foi coletado um quantitativo de 328 trabalhos produzidos pelos agentes do curso de música da UFC Sobral, distribuídos entre as áreas de ensino, pesquisa e extensão, os quais foram apresentados nos seguintes eventos organizados pela UFC, a saber: A. Encontros universitários que foram organizados pela UFC Campo Sobral nas edições de 2011 até 2020, e B. Encontros de práticas docentes, Seminário Institucional de Residência Pedagógica, Seminário Institucional de Iniciação à Docência. O quantitativo de comunicações que foram coletados demonstrou o alcance do curso em diversos programas vinculados às pró-reitorias da UFC, e que contemplam ações de ensino, pesquisa e extensão na área de música/educação musical. No que se refere ao desempenho relativo às ações de orientação, foi observado um total de 96 trabalhos de orientação que tiveram a contribuição direta dos profissionais do curso de música, distribuídos nas seguintes modalidades: A. Trabalhos de conclusão de curso, abre parêntese, TCCs, fecha parêntese. B. Monografias. C. Dissertações. D. Teses. E E. Pesquisa de pós-doutorado. Por fim, foi possível compreender os principais indicadores produzidos, que possibilitaram uma visão ampliada quanto ao levantamento das principais ações desenvolvidas pelos agentes do curso de música da UFC Sobral, abre parênteses, docentes, técnico e discentes, fecha parênteses. Ressalta-se ainda que o presente trabalho não corresponde a um estudo exaustivo
das publicações produzidas até então, compreendendo a necessidade de revisões e ampliações em pesquisas posteriores a respeito dos dados aqui apresentados. Palavras-chave: indicadores de produtividade, música licenciatura UFC Sobral, pesquisa documental. Introdução. Esta pesquisa visou identificar e analisar os principais indicadores de produtividade do curso de música licenciatura da Universidade Federal do Ceará, abre parêntese, UFC, fecha parêntese, Campo Sobral, tendo como recorte temporal de investigação o período situado entre os anos de 2011 e 2020. A motivação inicial para a realização desta investigação ocorreu devido às dificuldades encontradas na busca por determinadas publicações mais antigas, que foram produzidas pelos agentes do curso de música da UFC Sobral, resultando em um esforço demasiado no processo de localização de tais materiais. A constatação dessa problemática possibilitou perceber a necessidade de construir um levantamento analítico em torno dos principais indicadores de produtividade que fossem representativos das ações elaboradas pelos agentes do referido curso nos últimos 10 anos, no intuito de catalogar o conjunto das produções desenvolvidas, abre parêntese, publicações, artístico-culturais, técnicas, tecnológicas, comunicações, orientações, fecha parênteses, pelos diversos profissionais atuantes ou que atuaram junto ao curso de música da UFC Sobral e visando tornar essas informações mais acessíveis para o público interessado. Com base nos caminhos percorridos e inquietações que surgiram ao longo da investigação, foi possível estruturar a seguinte pergunta de partida, que balizou o presente trabalho. Quais os principais indicadores de produtividade do curso de música licenciatura da UFC Campo Sobral durante o período situado entre os anos de 2011 e 2020? Portanto, o objetivo principal desta pesquisa foi identificar e analisar os principais indicadores de desempenho de produtividade do curso de música da UFC Sobral no decorrer do recorte temporal situado entre os anos de 2011 e 2020. Além disso, no que diz respeito aos objetivos específicos da pesquisa, estabeleceu-se a observação dos seguintes indicadores de desempenho relativos a publicação, b. produção artístico-cultural, c. produção técnica, tecnológica, d. comunicação e e. orientação. Para uma melhor compreensão do leitor, explicita-se que a estrutura de organização apresenta, inicialmente, os aspectos metodológicos da investigação. Em seguida, são explanados cada categoria da análise de dados contempladas no trabalho. A. Indicadores de desempenho relativos à publicação. B. Indicadores de produção artística e cultural. C. Indicadores de produção técnica / tecnológica. D. Indicadores de desempenho relativos à comunicação. E. Indicadores de desempenho relativos às ações de orientação. Por fim, conclui-se a investigação com as considerações finais do trabalho. Metodologia. Universo da pesquisa. O universo de investigação deste trabalho tem como parâmetro o levantamento e a catalogação dos indicadores de produtividade elaborados pelos agentes do curso de música e licenciatura da UFC Campo Sobral, no âmbito do recorte temporal situado entre os anos de 2011 e 2020, visando identificar e analisar as ações institucionais desenvolvidas pelo referido curso que contribuíram para o fortalecimento do campo da música / educação musical na região. Método de pesquisa. Esta é uma pesquisa do tipo documental, tendo em vista que buscou coletar dados em fontes diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico anterior, relacionados com os indicadores de produtividade do curso de música e licenciatura da UFC Sobral, que foram elaboradas no decorrer dos anos de 2011 a 2020. Marconi e Lakatos afirmam que, abre aspas, a característica da pesquisa documental é a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias. Estas podem ser recolhidas no momento em que o fato ou fenômeno ocorre ou depois. Fecha aspas. Abre parêntese. 2002, página 62, fecha parêntese. De forma complementar, o apontamento de Severino, abre parêntese, 2007,
fecha parênteses, explicitado logo abaixo, denota sobre a importância da pesquisa documental como uma forte estratégia para a observação e análise em torno de dados catalogados que ainda não passaram por uma avaliação prévia. No caso da pesquisa documental, tem-se como fonte documentos no sentido amplo, ou seja, não só de documentos impressos, mas, sobretudo, de outros tipos de documentos, tais como jornais, fotos, filmes, gravações, documentos legais. Nestes casos, os conteúdos dos textos ainda não tiveram nenhum tratamento analítico, são ainda matéria-prima, a partir da qual o pesquisador vai desenvolver sua investigação e análise. Abre parênteses, Severino, 2007, páginas 122 a 123, fecha parênteses. A respeito da pesquisa documental, a afirmativa de Gil, abre parênteses, 2002, fecha parênteses, apresenta a relevância desse tipo de estratégia metodológica para maior aproximação e compreensão em torno do objeto de investigação. A pesquisa documental apresenta uma série de vantagens. Primeiramente, há que se considerar que os documentos constituem fonte rica e estável de dados. Como os documentos subsistem ao longo do tempo, tornam-se mais importante fonte de dados em qualquer pesquisa de natureza histórica. Abre parênteses, Gil, 2002, página 46. A partir do pensamento expressado por Carmo e Ferreira, abre parênteses, 1998, fecha parênteses, ainda é possível observar a importância da pesquisa documental para o fortalecimento do escopo de conhecimento sobre a temática de pesquisa. Neste sentido, a pesquisa documental assume-se como passagem do testemunho, dos que investigaram antes no mesmo terreno, para as nossas mãos. Estudar o que se tem produzido na mesma área é, deste modo, não uma afirmação de erudição acadêmica ou de algum pedantismo intelectual, mas um acto de gestão de informação, indispensável a quem queira introduzir algum valor acrescentado à produção científica existente, sem correr o risco de estudar o que já está estudado, tomando como original o que outros descobriram. Abre parêntese, Carmo, Ferreira, 1998, página 59, fecha parênteses. Além disso, ressalta-se a necessidade do cuidado com os procedimentos de coleta e verificação dos dados por meio da consulta aos documentos oficiais, além do processo de cruzamento de informações para ampliação do estudo e conhecimento em torno do assunto abordado. O trecho a seguir contempla tal perspectiva investigativa durante a pesquisa documental. No que diz respeito aos documentos de forma textual, a atenção incidirá principalmente sobre a sua autenticidade, sobre a exatidão das informações que contém, bem como sobre a correspondência entre o campo coberto pelos documentos disponíveis e o campo de análise da investigação. Abre parêntese, Quive, Campendaut, 2008, página 203, fecha parêntese. Em última análise, outro aspecto relevante quanto à definição pelo método da pesquisa documental no aporte deste trabalho se deve ao fato de parte dos pesquisadores envolvidos atuarem há bastante tempo junto à coordenação do curso de Música e Licenciatura da UFC Campus Sobral, o que facilitou de forma demasiada na questão do acesso a documentos oficiais e também de acervos internos à administração do curso para consulta e análise de informações em torno dos indicadores de desempenho produzidos pela instituição. Procedimentos metodológicos de coleta de dados. A estratégia escolhida para a coleta de dados desta investigação considerou a busca por informações junto às mais variadas fontes disponíveis, proporcionando o conhecimento e o cruzamento de informações com os diferentes tipos de registros relacionados com o objeto em estudo. Inicialmente, na busca por informações a respeito das produções elaboradas por docentes e discentes vinculados ao curso de música UFC/Sobral, realizou-se uma consulta junto à base de dados do, abre aspas, Repositório Institucional UFC, fecha aspas, nota de rodapé número 103. Segundo informações que constam no site do Repositório Institucional da UFC, a palavra, abre aspas, tem como propósito reunir, armazenar, organizar, recuperar, preservar e disseminar a produção científica e intelectual da comunidade universitária, abre parênteses, docentes,
pesquisadores, técnicos e alunos de pós-graduação, stricto sensu, lato sensu e graduação, fecha parênteses, bem como os documentos que são produzidos no âmbito da Universidade Federal do Ceará, fecha aspas, disponível em repositório.ufc.br. No intuito de compilar e analisar as publicações que estavam cadastradas neste ambiente virtual. De forma complementar, fez uma busca no currículo dos docentes do curso de música da UFC/Sobral, junto à plataforma Lattes, nota de rodapé número 104. A seguir, está disponibilizada a listagem completa consultada junto à plataforma Lattes, buscatextual.cnpq.br, com os nomes dos docentes que tiveram o currículo analisado no decorrer da investigação. Adeline Annelise Marie Stervinu, Anderson Freitas Brandão da Silva, Eveline Andrade Ferreira Siqueira, Fernando Antônio Ferreira de Souza, Guilherme Tinoco Silva Cáceres, Iratã Bezerra de Saboia, Israel Victor Lopes da Silva, Joana Darque de Almeida Teles, João Emanuel Anselmo Bevenuto, José Álvaro Lemos de Queiroz, Leandro Souza de Araújo, Leonardo da Silveira Borne, Marcelo Mateus de Oliveira, Marco Antônio Toledo Nascimento, Ian Rafael Silveira Nogueira, Rita Helena Souza Ferreira Gomes, Simone Santos Souza, Tiago de Quadros Maia Carvalho, Vinícius Gonçalves Molim e Wenderson Silva Oliveira. Fim da nota de rodapé. Tendo como recorte temporal o período situado entre janeiro de 2011 e dezembro de 2020. Nota de rodapé número 105. É importante ressaltar que a primeira coleta de dados junto à plataforma Lattes para a compilação da produtividade no currículo dos docentes do curso de música da UFC/Sobral ocorreu entre os meses de abril e maio de 2020. Contudo, ressalta-se que no mês de janeiro de 2021 foi realizada uma nova coleta no currículo dos docentes do curso para a atualização da base de dados em torno dos indicadores de produtividade dos agentes da referida instituição. Fim da nota de rodapé. Para a sondagem das produções realizadas pelos professores, tendo como categorias de investigação os diferentes tipos de publicações, produções artísticas, produções técnicas, entre outras. Ao todo, foram analisados 26 currículos de professores vinculados ou envolvidos com o curso de música da UFC Campus Sobral. Análise das produções, abre parênteses, bibliográficas, artísticas, técnicas, etc. Fecha parênteses. Presente nos currículos dos docentes e discentes envolvidos com o curso de música e licenciatura da UFC Campus Sobral. Proporcionou um olhar panorâmico que permitiu enxergar as principais temáticas de investigação trabalhadas pelos professores e alunos na instituição, além de compreender a trajetória de mobilização desses agentes no decorrer do processo de estruturação do campo da música na UFC no cenário local/regional. Além disso, destacam-se outras bases que serviram de fonte para a estruturação dos indicadores de desempenho de produtividade do curso de música da UFC/Sobral, a saber, a. As consultas realizadas junto aos anuários estatísticos da UFC, nota de rodapé número 106. O Anuário Estatístico da UFC é um documento que apresenta um conjunto de dados estatísticos representativos do desempenho da instituição nos últimos anos relacionados ao ensino, à pesquisa e extensão, além de contribuir para a ampliação da transparência acadêmica e assegurar o aperfeiçoamento da gestão universitária. Para mais informações, basta conferir o seguinte endereço eletrônico para consulta de tais publicações: ufc.br/universidade/documentos oficiais. Fim da nota de rodapé. Para a coleta de dados a respeito do respectivo curso, junto às edições publicadas entre os anos de 2011 e 2021, e também b. O conhecimento das informações divulgadas no projeto Painéis Estratégicos da UFC, nota de rodapé número 107. O projeto, abre aspas, Painéis Estratégicos da UFC, fecha aspas, foi desenvolvido utilizando a metodologia de Business Intelligence e o software Power BI, ferramenta de análise de dados da Microsoft.
Essa ferramenta proporciona uma visualização atraente, funcional e em tempo real dos dados institucionais. Para mais informações, basta conferir o seguinte endereço eletrônico: painéis.ufc.br. Fim da nota de rodapé. Com destaque especial para o painel de indicadores da graduação, que compilou dados institucionais específicos sobre o curso de música da UFC/Sobral. Análise de dados da pesquisa. Indicadores de desempenho relativos à publicação. Abre aspas. Palavra e som são meus caminhos para ser livre, e eu sigo. Sim, faço o destino com o suor de minha mão. Fecha aspas. Abre parênteses. Não leve flores. Álbum Alucinação, Belchior, 1976. Fecha parênteses. A proposta de análise relacionada com os indicadores de publicações elaborados pelo curso de Música e Licenciatura da UFC Campus Sobral teve como premissa a realização de um levantamento, catalogação, análise dos conjuntos das publicações que foram produzidas pelos agentes. Nota de rodapé, número 108. Foram consideradas as publicações elaboradas por docentes, técnico-administrativo, discentes, além de demais parcerias de produções em coautoria. Fim da nota de rodapé. Do curso de música nos últimos 10 anos. Até o momento da investigação, foram coletadas ao todo 312 publicações. Para tanto, destaca-se que foram consultadas diversas publicações produzidas por docentes, técnico-administrativos, abre parênteses, teses, dissertações, livros, artigos, publicações e anais de eventos, resumos, documentos oficiais, entre outros, fecha parênteses, e discentes, abre parênteses, TCCs, artigos, resumos, pôsteres, etc., fecha parênteses, que possibilitaram uma visão ampliada quanto ao levantamento das principais ações desenvolvidas pelos agentes do curso de música da UFC/Sobral. As informações disponíveis no gráfico 35 permitem visualizar o quantitativo e o tipo de publicações elaboradas no decorrer do período situado entre os anos de 2011 e 2020. Tais produções foram classificadas com base nas seguintes categorias de análise: A. Artigo em periódico. B. Artigo em anais de evento. C. Banner/pôster em evento. D. Capítulo de livro. E. Dissertação. F. Documento oficial. G. Livro. H. Resumo em anais de evento. I. Resumo expandido em anais de evento. J. Tese. E K. Trabalho de conclusão de curso. Os dados revelam que a maior parte das publicações elaboradas pelos agentes do curso de música da UFC Sobral são artigos e resumos, divulgados em anais de evento, com alcance de abrangência bastante diversificados, abre parênteses, local, regional, nacional ou internacional, fecha parênteses. A seguir, a tabela 4 sintetiza uma visão panorâmica a respeito da quantidade e tipologia das publicações que foram produzidas no recorte temporal investigado, abre parênteses, 2011-2020, fecha parênteses, pelos agentes do curso de música da UFC Sobral. Tabela 4. Evolução temporal das publicações por tipo, abre parênteses, 2011 a 2020, fecha parênteses. Coluna tipo. Artigo em periódico. Coluna 2011, 1. Coluna 2012, 0. Coluna 2013, 0. Coluna 2014, 3. Coluna 2015, 3. Coluna 2016, 3. Coluna 2017, 7. Coluna 2018, 1. Coluna 2019, 3. Coluna 2020, 5. Tipo. Artigo em anais de evento. 2011, 8, 2012, 10, 2013, 10, 2014, 10, 2015, 7, 2016, 7, 2017, 6, 2018, 10, 2019, 4, 2020, 13. Tipo, banner/pôster em evento. 2011, 0, 2012, 0, 2013, 2, 2014, 0. 2015, 0, 2016, 0, 2017, 1, 2018, 0, 2019, 0, 2020, 0. Capítulo de livro. 2011, 1, 2012, 6, 2013, 2,
2014, 2, 2015, 5, 2016, 2, 2017, 1, 2018, 4, 2019, 8, 2020, 3. Dissertação: 2011, 2, 2012, 1, 2013, 0, 2014, 0, 2015, 0, 2016, 0, 2017, 0, 2018, 0, 2019, 0, 2020, 0. Documento oficial: 2011, 0, 2012, 0, 2013, 1, 2014, 2, 2015, 1, 2016, 0, 2017, 0, 2018, 0, 2019, 5, 2020, 0. Livro: 2011, 0, 2012, 0, 2013, 0, 2014, 1, 2015, 1, 2016, 0, 2017, 0, 2018, 2, 2019, 1, 2020, 0. Resumo e anais de evento: 2011, 2, 2012, 10, 2013, 11, 2014, 6, 2015, 16, 2016, 0, 2017, 1, 2018, 10, 2019, 2, 2020, 15. Resumo expandido em anais de evento: 2011, 0, 2012, 0, 2013, 0, 2014, 0, 2015, 1, 2016, 1, 2017, 0, 2018, 1, 2019, 1, 2020, 0. Tese: 2011, 0, 2012, 0, 2013, 0, 2014, 0, 2015, 1, 2016, 1, 2017, 3, 2018, 0, 2019, 0, 2020, 0. Trabalho de conclusão de curso: 2011, 0, 2012, 0, 2013, 0, 2014, 3, 2015, 7, 2016, 4, 2017, 12, 2018, 8, 2019, 21, 2020, 10. Fonte: dados da pesquisa. Ao final, o gráfico 36 permite observar o número significativo de publicações produzidas anualmente pelos agentes do curso de música da UFC Sobral, dimensionando a quantidade geral de produções que foram elaboradas no período analisado. Ao analisar as informações do gráfico 36, destaca-se inicialmente um bom quantitativo de publicações desde o início do curso de música da UFC Sobral no ano de 2011, com um total de 14 produções. No período situado entre os anos de 2012 e 2014, há um crescimento significativo, e também observa-se uma constância no número de trabalhos publicados pelos agentes do referido curso. Ao considerar a primeira metade do período analisado, ressalta-se o total de 42 registros que foram produzidos no ano de 2015. A partir de 2016, ocorreu uma queda considerável na quantidade de produções, mas que tiveram um crescimento retomado, de forma gradativa, nos anos seguintes, atingindo o ápice de publicações no ano de 2020, com um total de 46 publicações. Posteriormente, no decorrer das sessões subsequentes, serão apontados mais detalhamentos e reflexões analíticas para a apresentação das principais categorias dos indicadores de publicação. Indicadores de publicação de, abre aspas, artigo em periódico, fecha aspas. O gráfico 37 descreve o quantitativo de publicações de, abre aspas, artigo em periódico, fecha aspas, que foram elaborados e catalogados pelos agentes envolvidos durante a coleta de dados da pesquisa, entre os anos de 2011 e 2020, junto ao curso de música e licenciatura da UFC Campus Sobral. Com relação ao indicador de desempenho de publicação, a categoria, abre aspas, artigo em periódico, fecha aspas, é pertinente destacar o interesse demonstrado pelo corpo docente do curso de música da UFC Sobral com relação à divulgação das pesquisas desenvolvidas em revistas acadêmicas, nacionais e internacionais,
para socialização de conhecimentos na área de música/educação musical, totalizando 26 produções entre os anos de 2011 e 2020. Além disso, foi possível constatar que nos 4 primeiros anos ocorreu um crescimento que não sofreu variação até o ano de 2016. Destaca-se ainda que o ano de 2017 alcançou o maior número de artigos produzidos da série temporal analisada, totalizando 7 artigos publicados. De maneira geral, é possível observar uma tendência de crescimento na quantidade de artigos publicados em periódicos, ainda que no ano de 2018 tenha ocorrido uma baixa no nível de produção. Outro aspecto analisado com relação à categoria, abre aspas, artigo em periódico, fecha aspas, foi quanto aos indicadores de produtividade do corpo docente, nota de rodapé número 109. Inicialmente, destaca-se que o quadro atual de docentes efetivos do curso é composto por 12 professores. Ademais, ressalta-se a atuação de um total de 11 professores substitutos, que trabalharam durante determinado período junto ao curso de música da UFC Sobral, além de alguns professores colaboradores vinculados à própria instituição UFC. Fim da nota de rodapé. No decorrer do período situado entre os anos de 2011 e 2020, conforme observado nos dados compilados na tabela 5, logo abaixo. Tabela 5. Quantitativo de artigos em periódico publicados de 2011 a 2020 por autoria. Coluna docente. Adeline Annelise Marie Stervinu. Coluna autor 1. Coluna coautor 1. Total 2. Docente. Eveline Andrade Ferreira Siqueira. Autor 1. Coautor 1. Total 2. Docente. Fernando Antônio Ferreira de Souza. Autor 2, coautor 0, total 2. Docente, Guilherme Tinoco Silva Cáceres. Autor 1, coautor 0, total 1. Leonardo da Silveira Borne. Autor 9, coautor 1, total 10. Docente, Marco Antônio Toledo Nascimento. Autor 1, coautor 1, total 2. Docente, Rita Helena Souza Ferreira Gomes. Autor 3, coautor 1, total 4. Docente, Tiago de Quadros Maia Carvalho. Autor 0, coautor 1, total 1. Docente, Wenderson Silva Oliveira. Autor 2, coautor 0, total 2. Fonte, dados da pesquisa. Com base nas informações da tabela 5, constata-se que o quantitativo desse tipo de produção ainda é reduzido na trajetória do curso de música da UFC Sobral. Apesar da linha de tendência do período observado ser positiva, é relevante destacar o protagonismo de alguns autores listados na tabela abaixo, dentre os quais destaca-se a produção do professor Leonardo Borne, que possui um número significativo de publicações na área de música/educação musical, inclusive com produções em revistas internacionais, correspondendo a um percentual de 38,46% do total de artigos. Indicadores de publicação de, abre aspas, livro, fecha aspas. Outro parâmetro de publicação investigado no decorrer da pesquisa foi a categoria, abre aspas, livros, fecha aspas, que revelou um interesse crescente por parte do corpo docente do curso de música da UFC Sobral, com esse tipo de produção a partir do ano de 2014. Ao analisar o gráfico 38, é perceptível notar que há uma tendência de crescimento, ainda que pouco expressiva, tendo em vista a baixa variação do quantitativo de livros publicados entre 2011 e 2020. Apesar do baixo índice de publicações de livros detectado no decorrer da coleta de dados da pesquisa, ao todo 5 publicações, é relevante destacar que existem dificuldades de ordem burocrática e financeira que interferem diretamente na predisposição dos agentes do curso de música do UFC Sobral quanto ao interesse nesse tipo de produção.
A seguir, a tabela 6 descreve e detalha as informações sobre as autorias e coautorias das publicações de livros produzidos no recorte temporal analisado. Abre parênteses, 2011-2020, fecha parênteses, pelos agentes do curso de música da UFC Sobral, até o presente momento da pesquisa. Tabela 6, livros publicados de 2011 a 2020. Coluna Ano, 2014. Coluna Autores, Marco Antônio Toledo Nascimento. Coluna Coautores, Adeline Annelise Marie Stervinu. Coluna Título, Educação Musical no Brasil e no Mundo, Reflexões e Ressonâncias. Ano, 2015. Autores, Marcelo Mateus de Oliveira. Coautores. Título, A Improvisação Musical como Ferramenta Pedagógica no Ensino de Violão. Ano, 2018. Autores, Marco Antônio Toledo Nascimento. Coautores, Adeline Annelise Marie Stervinu. Título, Ensino e Aprendizagens Musicais no Mundo. Formação, Diversidade e Currículo com ênfase na formação humana. Ano, 2018. Autores, Israel Victor Lopes da Silva. Coautores. Título, O Quarteto de Cordas número 2 de Guerra Peixe. Ano, 2019. Autores, Marco Antônio Toledo Nascimento. Coautores, Adeline Annelise Marie Stervinu. Título, Música e Colaboração, Perspectivas para a Educação Musical. Fonte, dados da pesquisa. Ao analisar o critério de autoria, observa-se que há uma recorrência das publicações elaboradas pelos professores Marco Toledo e Adeline Stervinu. Ao mesmo tempo, constata-se que tais publicações estão diretamente relacionadas com eventos vinculados à Conferência Internacional de Educação Musical de Sobral, abre parênteses, CIEMS, fecha parênteses, promovidos pelo curso de música da UFC Sobral, que ocorreram nos anos de 2013, 2015, 2017 e 2019, na cidade de Sobral, tendo como temática central a área de, abre aspas, educação musical, fecha aspas. As demais publicações de livros listadas na tabela 6 acima, aparentemente estão vinculadas ao interesse dos demais autores citados quanto à divulgação, de uma forma mais ampla, dos seus trabalhos oriundos de pesquisa de mestrado junto a editoras especializadas. Indicadores de publicação de, abre aspas, capítulo de livro, fecha aspas. Em seguida, outra categoria analisada na pesquisa diz respeito aos indicadores de publicações de, abre aspas, capítulos de livro, fecha aspas, produzidos entre 2011 e 2020. Ao todo, constatou-se que foram publicados 34 capítulos de livros pelos servidores, abre parênteses, docentes efetivos, substitutos e técnico-administrativos, fecha parênteses. Vale destacar que em todo o período analisado ocorreu pelo menos uma publicação pelos agentes do curso de música da UFC Sobral, como pode ser observado no gráfico abaixo. Além disso, ao analisar os dados do gráfico 39, é possível perceber uma linha de tendência com pouca expressividade, se for considerado o número de total de capítulos de livros publicados dentro do período analisado. Tal fato ocorre em decorrência da inconstância na regularidade das publicações elaboradas pelos agentes do curso de música UFC Sobral, os quais são resultantes de grande oscilação numérica no nível de publicações que ocorre de um ano para o outro. Com o intuito de promover um maior detalhamento das informações coletadas ao longo da pesquisa, apresentam-se os dados catalogados na tabela 7. Apontando quantitativos de capítulos publicados e organizados por autoria, coautoria, que foram analisados durante o período de 2011 a 2020. Tabela 7. Quantitativo de capítulos de livros publicados entre 2011 e 2020 por autoria. Coluna docente. Adeline Annelise Marie Stervinu. Coluna autor, 2. Coluna coautor, 4. Coluna total, 6. Docente, Eveline Andrade Ferreira Siqueira. Autor, 3. Coautor, 1. Total,
4. Docente: Guilherme Tinoco Silva Cáceres. Autor: 1. Coautor: 0. Total: 1. Docente: João Emanuel Anselmo Bevenuto. Autor: 1. Coautor: 1. Total: 2. Docente: Leonardo da Silveira Borne. Autor: 5. Coautor: 0. Total: 5. Docente: Marcelo Matheus de Oliveira. Autor: 1. Coautor: 0. Total: 1. Docente: Marco Antônio Toledo Nascimento. Autor: 9. Coautor: 4. Total: 13. Docente: Rita Helena Souza Ferreira Gomes. Autor: 2. Coautor: 0. Total: 2. Docente: Simone Santos Souza. Autor: 1. Coautor: 0. Total: 1. Docente: Tiago de Quadros Maia Carvalho. Autor: 1. Coautor: 3. Total: 4. Docente: Ubenei Souza de Farias. Autor: 0. Coautor: 1. Total: 1. Docente: Wenderson Silva Oliveira. Autor: 2. Coautor: 0. Total: 2. Fonte: dados da pesquisa. Observando a tabela 7, podemos notar que o professor Marco Toledo desponta com a maior produção entre os integrantes do curso de música, tanto como autor como coautor, com um total de 13 publicações, seguido da professora Adeline Stervinu, com um registro de 6 publicações, sendo estas divididas em 2 enquanto autora e 4 em coautoria. Como critério de análise para as identificações do capítulo de livro, foram consideradas todas as publicações em que constava pelo menos um integrante do curso de música, seja como autor ou coautor do trabalho. Por isso, é importante salientar que a tabela 7 acima mostra uma quantidade divergente de autores do curso de música se comparado ao total de registros de publicações explicitados anteriormente, abre parênteses, 34 registros, fecha parênteses. Isso ocorre devido à situação de publicação conjunta, enquanto autores ou coautores da publicação, revelando uma iniciativa de pesquisa ou escrita em colaboração, que é articulada pelos agentes do curso de música da UFC Sobral. Ao analisar a listagem de capítulos de livros catalogados, constata-se um crescente interesse dos agentes com esse tipo de produção, possivelmente estimulados a partir da realização dos eventos da Conferência Internacional de Educação Musical de Sobral, abre parênteses, CIEMS, fecha parênteses, que ocorreram nos anos de 2013, 2015, 2017 e 2019, culminando com a publicação de livros e mobilizando as autores ou autoras para a socialização de experiências a partir desse tipo de produção. Outro elemento de destaque sobre as publicações de capítulos de livro diz respeito à iniciativa dessas produções em instâncias internacionais, abrangendo publicações em diversos países, abre parênteses, Estados Unidos, França e Rússia, fecha parênteses, que foram elaboradas pelos agentes do curso de música da UFC Sobral. Indicadores de publicação de, abre aspas, trabalho de conclusão de curso, TCC. Fecha aspas. O gráfico 40 abaixo mostra a evolução temporal das publicações de trabalho de conclusão de curso, abre parênteses, TCC, fecha parênteses, entre os anos de 2011 e 2020. Ao todo, foram contabilizados 65 produções. O critério de análise para a coleta de dados teve como parâmetro o ano em que foi apresentado o TCC, conforme registrado no histórico acadêmico dos alunos consultados junto ao SIGA-UFC. De acordo com as informações observadas no gráfico 40, apesar de verificar uma linha de tendência positiva no quantitativo de TCCs defendidos, é possível detectar a existência de uma progressão temporal lenta ao se considerar o número de produções finalizadas no tempo regular, resultando em um quantitativo de TCCs finalizados bem abaixo do esperado. No que diz respeito ao índice nulo de TCCs entre 2011 e 2013, aponta-se que a primeira turma do curso de música da UFC Sobral ingressou no ano de 2011 e, consequentemente, as produções de TCCs defendidas na instituição iniciaram somente no ano de 2014,
tendo em vista que a estrutura do PPC de 2011.1a/b previa a oferta deste componente apenas no último ano do curso de cada turma. É relevante destacar o reduzido número de TCCs apresentados no ano de 2014, o que indica uma problemática de atraso dos discentes no decorrer da sua trajetória acadêmica. Tal perspectiva de represamento formativo estudantil também se observa nos anos subsequentes, revelando um baixo quantitativo anual de defesas de TCCs, no tempo regular previsto. Como exemplo, ressalta-se que a entrada de discentes no curso de música da UFC Sobral corresponde a 40 vagas por ano, o que gera uma taxa de sucesso estimada somente de 7,5%. Nota de rodapé número 110. Para mais informações, recomenda-se a leitura do capítulo deste livro intitulado, abre aspas, 10 anos do curso de música licenciatura da UFC Campus Sobral, uma análise dos perfis discentes, fecha aspas. Em especial, na seção sobre os, abre aspas, perfis dos egressos, fecha aspas. Fim da nota de rodapé. No ano de 2019, até o presente momento, obteve-se o maior número de defesas de TCCs registradas no recorte temporal analisado, totalizando 21 trabalhos. Este fato se deve a um esforço conjunto entre orientadores e orientandos, induzido pelo colegiado do curso de música da UFC Sobral, em busca da ampliação do quantitativo de discentes concluintes no componente curricular TCC, que estava com altos índices de represamento e reprovação discente neste período. Como resultado desta ação, do total de 21 TCCs apresentados, 7 discentes defenderam no tempo regular, e os demais trabalhos foram oriundos de turmas remanescentes, que estavam com pendências nessa disciplina. Além disso, é importante destacar que no processo de coleta de dados em busca dos TCCs dos discentes do curso de música do UFC Sobral, foi possível identificar uma discrepância entre o número de trabalhos defendidos e o total de TCCs cadastrados junto ao repositório institucional da UFC, resultando inclusive em uma mobilização articulada em conjunto com a coordenação do referido curso, visando um maior cuidado na regularização de tais produções pelos discentes autores no âmbito da biblioteca da UFC. Outro aspecto a ser considerado é que os trabalhos de TCCs defendidos no ano letivo de 2020 sofreram uma queda significativa de produtividade, tendo em vista a situação de pandemia ocasionada pela Covid-19. Infere-se que um conjunto de fatores podem ter impactado diretamente para a redução na quantidade de TCCs finalizados pelos discentes do curso de música da UFC Sobral no ano de 2020, tais como a. As influências de ordem psicológica e financeira que fragilizaram a dedicação dos alunos junto ao referido curso. B. As problemáticas de adaptação ao modelo de ensino remoto, que ocasionaram resistências de ensino e aprendizagem entre os agentes envolvidos, abre parêntese, professor e aluno, fecha parêntese. E C. As dificuldades de operacionalização das orientações e defesas de TCC na perspectiva de ensino à distância, além dos desafios no procedimento de coleta de dados em campo ao considerar o cenário de restrições de acesso a determinados locais / espaços devidos às condições cotidianas da pandemia. Indicadores de publicações de, abre aspas, artigos, fecha aspas, e de, abre aspas, resumos, fecha aspas, em anais de evento. Esta seção tem como intuito apresentar a análise das publicações que alcançaram maior índice de produtividade do curso de música do UFC Sobral no período situado entre os anos de 2011 a 2020. A partir da observação dos indicadores, constatou-se que os, abre aspas, artigos em anais de eventos, fecha aspas, foi o tipo de publicação com maior quantitativo de produção do curso, totalizando 85 produções, como pode ser visto no gráfico 41 a seguir. Conforme a avaliação das informações acima, é possível averiguar uma linha de tendência constante nos indicadores de, abre aspas, artigo em análise de evento, fecha aspas,
o que denota uma preocupação desde o início do curso de música da UFC Sobral na divulgação das ações e pesquisas que são realizadas no âmbito da instituição. E também revela a preferência dos agentes envolvidos, abre parênteses, docentes, técnicos e discentes, fecha parênteses, pelo enriquecimento da produção intelectual através da publicização das investigações em eventos específicos na área de música. Outro importante apontamento sobre indicadores de, abre aspas, artigo em anais de evento, fecha aspas, diz respeito ao elevado número de publicações que foram elaboradas em todos os anos, no decorrer do recorte temporal considerado. No gráfico 42, é possível observar a evolução temporal do quantitativo de resumos publicados em anais de evento ao longo dos últimos 10 anos do curso de música do UFC Sobral, que alcançaram um alto índice de produtividade e contabilizaram ao todo 73 produções, realizadas entre os anos de 2011 e 2020. O que chama a atenção nos dados presentes na primeira metade do gráfico 42 é a existência de um crescimento na quantidade dos resumos publicados em anais de evento entre 2011 e 2013, com destaque para o ano de 2015, com 16 publicações. Em seguida, é notável perceber que, a partir do início da segunda metade do período em análise, nos anos de 2016 e 2017, houve uma queda brusca no registro das produções de resumos em anais de evento. Todavia, ressalta-se que os números voltaram a crescer e alcançaram, no ano de 2020, um total de 15 publicações. Até aqui, foi possível observar, de maneira longitudinal, os índices de publicações produzidas levantados no decorrer do recorte avaliado. Abre parênteses, 2011, 2020, fecha parênteses. A seguir, será apresentada outra categoria de análise averiguada durante a pesquisa, que trata dos indicadores de produção artística e cultural pelos agentes do curso de música da UFC Sobral. Indicadores de produção artística e cultural. Abre aspas. Não quero o que a cabeça pensa. Eu quero o que a alma deseja. Fecha aspas. Coração Selvagem, álbum Coração Selvagem, Belchior, 1977. Fecha parênteses. A elaboração dos indicadores de desempenho relativo à produção artística e cultural teve como propósito identificar as ações desempenhadas pelos agentes envolvidos, abre parênteses, docentes, técnico-administrativos e discentes, fecha parênteses, do curso de música da UFC Sobral, realizadas entre os anos de 2011 e 2020, tendo como base principal de coleta de dados o conjunto de tais produções artísticas que foram cadastradas pelos profissionais da instituição junto ao ambiente da plataforma Lattes. Tomando como parâmetro o relatório do, abre aspas, Qualis Artístico e Classificação de Eventos, fecha aspas, publicado no ano de 2019 pelo Grupo de Trabalho da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, abre parêntese, CAPES, fecha parêntese, vinculado ao Ministério de Educação, abre parênteses, MEC, fecha parênteses. Compreende-se a definição de produção artística cultural como os produtos e processos criativos, poéticos, interpretativos, que resultam de pesquisa acadêmica produzida no âmbito dos programas de pós-graduação do país, expressos por meio de linguagens visuais, cênicas, musicais, literárias, etc. Cabe frisar que a avaliação recai não na obra em si e no contexto de sua apresentação pública e de seu impacto para o desenvolvimento da área e do conhecimento científico. Abre parêntese, MEC/CAPES 2019b, página 9, fecha parêntese. Conforme orientações disponibilizadas no referido documento, estabeleceram-se alguns critérios para a avaliação da produção artístico-cultural, que foram organizados em 3 níveis avaliativos. Em primeiro lugar, estipularam-se os critérios obrigatórios, que são aqueles que os produtos precisam cumprir para virem a ser qualificados e balizados a partir do A. Aderência à pesquisa desenvolvida no programa. Abre parênteses. O produto deve estar vinculado a projeto, linha, grupo, rede de pesquisa. B.
apresentação pública da produção e C, acesso permanente aos resultados da produção. Em seguida, os critérios classificatórios que avaliam os fatores de pontuação foram ordenados, etapa a partir da qual foi realizada a estratificação da produção artística e cultural. Tal critério possui duas subcategorias, que tratam da observação e análise em torno a. do produto, para valoração do projeto artístico-cultural e também do nível de reconhecimento da área da ação elaborada. B. Dos impactos que abrangem as perspectivas de registro e difusão, além da análise da relevância cultural, social, acadêmica da produção artística cultural. Por último, destacam-se os critérios indutores, que podem ser utilizados para mensurar a valorização do produto enquanto relevante para o desenvolvimento da área, tendo como parâmetros a relevância para a formação discente, b. relevância para a área em regiões estratégicas, c. relevância acadêmica, abre parênteses, avanço científico-acadêmico, fecha parênteses, e d. relevância local, regional, nacional e internacional, abre parênteses, MEC/CAPES 2019-B, fecha parênteses. Outros aspectos importantes de serem mencionados aqui dizem respeito às dificuldades enfrentadas no processo de organização e análise dos indicadores da produção artística e cultural do curso de música do UFC Sobral, devido à ausência de parâmetros em trabalhos anteriores ou de pesquisas relacionadas que pudessem servir de referência para orientar a trajetória de investigação do presente estudo, e também ao se considerar a inexistência de uma padronização e ou descuido na atualização contínua das produções artísticas registradas pelos agentes do curso de música do UFC Sobral, junto à plataforma Lattes. De toda forma, compreende-se que as informações aqui elencadas já revelam uma amostragem considerável das ações produzidas que podem ser complementadas em investigações futuras. A tabela 8 abaixo representa a série temporal do indicador de produção artística e cultural por tipo, classificados nas seguintes categorias: A. Arranjo/composição, B. Concerto/espetáculo, C. Curadoria, D. Documentário e E. Recital/interpretação. Tabela 8. Indicador de produção artística e cultural por tipo. Abre parênteses, 2011, 2020, fecha parênteses. Coluna tipo, arranjo/composição. 2011, 1, 2012, 0, 2013, 0, 2014, 1, 2015, 0, 2016, 0, 2017, 0, 2018, 1, 2019, 1, 2020, 4. Total, 8. Tipo, concerto/espetáculo, 2011, 2, 2012, 2, 2013, 5, 2014, 5, 2015, 7, 2016, 10, 2017, 9, 2018, 8, 2019, 13, 2020, 1. Total, 62. Tipo, curadoria. 2011, 0, 2012, 0, 2013, 0, 2014, 0, 2015, 0, 2016, 0, 2017, 0, 2018, 0, 2019, 0, 2020, 2. Total, 2. Tipo, documentário. 2011, 0, 2012, 0, 2013, 0, 2014, 1, 2015, 0, 2016, 0, 2017, 0, 2018, 1, 2019, 0, 2020, 0, total, 2. Tipo, recital/interpretação. 2011, 3, 2012, 6, 2013, 13, 2014, 14, 2015, 15, 2016, 11, 2017, 13, 2018, 12, 2019, 10, 2020, 24. Total, 121. Total, 2011, 6, 2012, 8, 2013, 18, 2014, 21, 2015, 22, 2016, 21,
2017, 22, 2018, 22, 2019, 24, 2020, 31. Total, 195. Fonte, dados da pesquisa. O gráfico 43 a seguir traz detalhamento acerca do quantitativo anual de produção artística e cultural do curso de música do UFC Sobral no período situado entre os anos de 2011 e 2020. De maneira geral, ao avaliarmos o gráfico 43 acima, pode-se averiguar uma tendência de crescimento na produção artística e cultural dos agentes do curso de música da UFC. Outro dado revelado pela série denota uma constância no quantitativo das produções elaboradas entre os anos de 2014 e 2019. A partir da análise de dados do gráfico 44, que trata sobre a relevância das produções artísticas e culturais do curso de música do UFC Sobral, pode-se quantificar um total de 195 produções, que são detalhadas logo abaixo. Conforme a análise das informações acima, verifica-se que o curso de música do UFC Sobral, apesar de ter sido uma graduação criada há pouco tempo, já possui uma boa produção e alcance das produções artísticas e culturais em todos os níveis estipulados, abre parênteses, local, regional, nacional e internacional, fecha parênteses, o que mostra o esforço e a dedicação dos docentes para com este tipo de produção. Em relação à relevância das produções artísticas e culturais, percebe-se que a maioria das ações ocorrem em nível local, quantificando 120 produtos. Todavia, vale ressaltar também a presença dos agentes do referido curso em produções internacionais, contabilizando 51 produções. Em seguida, serão apresentadas as informações em torno das produções artísticas e culturais balizadas que mais se destacaram ao longo da investigação, tendo como base o quantitativo das ações elaboradas durante o período considerado. Inicialmente, o gráfico 45 descreve o quantitativo das produções artísticas e culturais de, abre aspas, concerto/espetáculo, fecha aspas, que foram desenvolvidas anualmente pelos agentes do curso de música do UFC Sobral. Ao se avaliar o nível de produtividade do curso de música do UFC Sobral, constata-se uma linha de tendência positiva referente ao quantitativo das ações de concerto/espetáculo no decorrer dos anos, que alcançaram ao todo 62 produções. Além disso, outro aspecto a ser apontado diz respeito à queda da produção catalogada no ano de 2020, no qual infere-se que a baixa produção neste ano talvez se deva aos impactos ocasionados pela pandemia da Covid-19, que resultaram numa significativa diminuição das atividades artísticas e culturais promovidas pelo curso de música do UFC Sobral. Ademais, o gráfico 46 apresenta o quantitativo anual da categoria, abre aspas, recital/interpretação, fecha aspas, do total de produções artísticas e culturais que foi verificado no decorrer do trabalho. Ao analisar o gráfico 46, é possível perceber que houve um crescimento temporal na quantidade das produções artísticas e culturais de, abre aspas, recital/interpretação, fecha aspas, que totalizaram 121 produções. Ao observarmos os dados catalogados, evidencia-se um avanço na produção artístico-cultural entre os anos 2011 e 2015. Outro aspecto pertinente na análise diz respeito à menor produtividade dos agentes do curso, localizado entre 2016 e 2019. Por último, mencionar o alto índice alcançado no ano de 2020, destacando uma ampliação significativa na quantidade de produção artístico-cultural na modalidade virtual, dada a situação atípica de restrição e de isolamento social provocados pela pandemia da Covid-19. Além disso, comparando as informações compiladas entre os dois gráficos antecedentes, é interessante notar, conforme averiguado no gráfico 45, que enquanto ocorre uma queda na produção de concerto/espetáculo no ano de 2020, ao mesmo tempo é possível perceber um crescimento considerável na produção de recital/interpretação, constatado no gráfico 46. Por fim, constata-se que houve uma ampla produção artística com perspectiva de trabalho colaborativo entre os agentes do curso de música do UFC Sobral, revelando uma boa quantidade de produções artísticas e culturais em coautoria.
Contudo, compreende-se que tais dados merecem ser avaliados com maior cuidado para a apresentação destes resultados em estudos posteriores. A seguir, são apresentados os resultados dos dados obtidos relativos aos indicadores de produção técnica/tecnológica do curso de Música Licenciatura da UFC Campus Sobral. Indicadores de produção técnica/tecnológica, abre aspas. E vou viver as coisas novas, que também são boas, fecha aspas. Abre parênteses, tudo outra vez. Álbum Trilhas Sonoras, Belchior, 1978, fecha parênteses. A proposta da apresentação dos indicadores de produção tecnológica visou catalogar o conjunto das ações realizadas por docentes do curso de Música e Licenciatura da UFC Sobral, ao longo do período situado entre os anos de 2011 e 2020. Para tanto, destaca-se que foi estipulado como referência para a realização deste levantamento sobre os indicadores de produção tecnológica do curso de Música da UFC Sobral 2 documentos balizadores, que serão melhor explicitados logo abaixo. É relevante apontar que, apesar das referências utilizadas terem como foco o nível de pós-graduação, este foi tomado como um parâmetro, uma vez que se desconhecia, até o momento de elaboração deste estudo, documentos orientadores para análise das produções tecnológicas em nível de graduação. Inicialmente, consultou-se o relatório de grupos de trabalho sobre produção técnica, publicado em 2019 pelo MEC/CAPES, que possui, abre aspas, uma listagem composta por 21 diferentes produtos, considerados os que realmente são frutos de resultados obtidos pelas pesquisas desenvolvidas pelos programas de pós-graduação, com foco na produção tecnológica, visando o avanço do conhecimento. Fecha aspas, abre parênteses, MEC/CAPES 2019-A, fecha parênteses. Além disso, para uma melhor compreensão e conhecimento a respeito dos indicadores específicos de produção tecnológica junto à área de artes, informa-se que foi consultado também o documento intitulado Anexo da Ficha de Avaliação da Área de Artes, fecha aspas, no qual estão estabelecidos os critérios da área de estratificação dos produtos tecnológicos e de pontuação dos programas de pós-graduação, abre parênteses, acadêmicos e profissionais, fecha parênteses. O quadro a seguir sintetiza a classificação das principais tipologias sobre o qualis técnico/tecnológicos juntos à área de arte. Quadro 15. Qualis tecnológicos classificados conforme tipos e subtipos definidos pela área de artes. Tipo: evento organizado. Subtipo: organização de evento científico, artístico ou cultural nacional. Abre parênteses. Participação na comissão organizadora ou no comitê científico. Fecha parênteses. Organização de evento científico, artístico ou cultural internacional. Abre parênteses. Participação na comissão organizadora ou no comitê científico. Fecha parênteses. Organização de simpósios temáticos e painéis em evento científico, artístico ou cultural nacional. Organização de simpósios temáticos e painéis em evento científico, artístico ou cultural internacional. Tipo: relatório técnico conclusivo. Subtipo: relatório conclusivo de pesquisas, relatório conclusivo de trabalhos de consultoria. Tipo: tradução. Subtipo: tradução de livro publicada, tradução de artigo publicada, revisão técnica de tradução de livro publicada, revisão técnica de tradução de artigo publicada. Tipo: acervo. Subtipo: curadoria de exposições, mostras, festivais e eventos artísticos, culturais locais ou regionais. Curadoria de exposições, mostras, festivais e eventos artísticos, culturais nacionais. Curadoria de exposições, mostras, festivais e eventos artísticos, culturais internacionais. Curadoria de coleções artísticas e culturais. Curadoria editorial. Tipo: produto de comunicação. Subtipo: programa de rádio e televisão realizado.
entrevista ou apresentação em programas de rádio e televisão, participação em programas em outras mídias. Tipo, produção bibliográfica. Subtipo, artigos em revistas técnicas, jornais e magazines, resenha ou crítica em jornais e revistas de grande circulação, textos para catálogos de exposição. Abre parêntese, com menos de 50 páginas, fecha parêntese, programas de espetáculos, folhetos, etc. Verbetes para dicionários, ontologias, tesauros, etc. Apresentação, prefácio ou pós-fácio de livros publicados. Tipo, cursos de formação profissional. Subtipo, atividade de capacitação em diferentes níveis, como docente, atividade de capacitação em diferentes níveis, como organizador, masterclasses, workshops, oficinas, etc. Abre parênteses, como docente ou organizador. Tipo, produto de editoração. Subtipo, editoria de revistas e análise em eventos científicos, editoria de sites, portais, etc., editoria ou editoração de partitura publicada, organização de livros e coletâneas, organização de catálogo de produção artística. Tipo, material didático. Subtipo, material didático instrucional para diferentes níveis. Material didático para exposições e ou instituições museológicas. Tipo, software/aplicativo. Subtipo, participação na elaboração de software, aplicativos, games, etc. Fonte, Mac/CAPS, abre parênteses, S/D, fecha parênteses. Ao final da coleta de produção técnica tecnológica elaborada pelos agentes do curso de música do UFC Sobral, foram analisadas as seguintes tipologias: A. Acervo, elencando a curadoria de eventos artísticos, culturais locais ou regionais. B. Cursos de formação profissional, aqui assimilados em diversos formatos, abre parênteses, oficinas, masterclass, cursos/minicursos, fecha parênteses, que foram ofertados de maneira presencial e remota. C. Eventos organizados pelo curso com atividades de divulgação e ou propagação de conhecimento técnico-científico na área de música/educação musical, contemplando diversas abrangências. Abre parênteses, internacional, nacional, regional, local, fecha parênteses. D. Materiais didáticos, produções estruturadas em formato de vídeo tutorial ou ainda através de publicações informativas que sintetizam conceitos ou conteúdos específicos na área de música, educação musical. E. Produto de comunicação que compreende as produções mediatizadas, abre parênteses, programas de mídia, programas de veículo de comunicação, programas de mídia social, fecha parênteses. F. Produto de editoração, sites criados para registrar e divulgar o conjunto de ações elaboradas pela coordenação do referido curso, ou então de projetos específicos que estavam sob coordenação de professores do curso de música da UFC Sobral. E por último, G. A produção de softwares ou aplicativos que foram desenvolvidos pelos docentes do respectivo curso. Ademais, com relação ao levantamento documental considerado, é relevante destacar que foram elaboradas consultas junto ao currículo Lattes dos professores do referido curso, no intuito de balizar categorias mais relevantes em torno da produção técnica dos docentes. A partir da análise de dados da pesquisa, um aspecto importante a ser mencionado foi a constatação de que a maioria dos docentes não estava com a produção técnica atualizada junto à plataforma Lattes, podendo incidir negativamente na quantidade de informações e resultados apresentados nesta investigação até o presente momento. Enuncia-se que no decorrer do processo de coleta de dados da pesquisa, foi realizado um direcionamento investigativo voltado para as produções técnicas mais pertinentes de cada docente, pretendendo ampliar o recorte de observações e análise a respeito do conjunto de tais ações em estudos posteriores. Nota de rodapé número 111.
As pesquisas futuras em torno dos indicadores de produção técnica almejam incorporar na análise investigativa as demais ações que foram elaboradas pelos agentes do curso de música do UFC Sobral, tais como a. Assessoria e consultoria, b. Trabalhos técnicos diversos, abre parênteses, membros de comissão, avaliador de trabalhos, fecha parênteses, c. Relatório de pesquisa, entre outras, fim da nota de rodapé. Inicialmente, observou-se o quantitativo de produção técnica anual dos docentes do curso de música do UFC Sobral, conforme expresso no gráfico 47. Ao analisar o gráfico 47, é possível averiguar que os 2 primeiros anos, 2011 e 2012, avaliados possuem a menor produtividade da série temporal analisada. Além disso, verificou-se que entre 2013 e 2018 existiu uma constância na produção técnica dos agentes do curso. No ano de 2019, ocorreu um salto na produção técnica do curso, o que correspondeu ao maior índice alcançado da série analisada, totalizando 55 produções. Por fim, no ano de 2020, constatou-se um pequeno decréscimo no número de produção técnica do curso, mas que ainda atingiu uma produção técnica tecnológica bem expressiva, com 49 registros. O gráfico 47, logo abaixo, apresenta o detalhamento das informações em torno do quantitativo de produção técnica por tipo dos produtos catalogados no decorrer da presente investigação. Conforme pode ser observado no gráfico 48 acima, aponta-se que os tipos de produção técnica tecnológica com maiores índices foram os cursos, abre aspas, cursos de formação profissional, fecha aspas, os, abre aspas, produtos de comunicação, fecha aspas, e os, abre aspas, eventos organizados, fecha aspas. Além disso, outro destaque importante é a produção técnica do material didático, revelando uma preocupação do corpo docente com o processo de socialização de conhecimentos. A seguir, o gráfico 49 enuncia os dados quantitativos em torno dos cursos de formação profissional, que foram ofertados anualmente pelos agentes do curso de música da UFC Sobral, totalizando 86 ações, o que demonstra um cuidado do curso de música do UFC Sobral no que diz respeito à produção e compartilhamento de informações sobre conteúdos de relevância para a área de música e educação musical. Dentre as atividades catalogadas, destacam-se oficinas, cursos/minicursos, workshop, masterclass, etc. É possível averiguar no gráfico 49 acima a preocupação com a oferta de cursos de formação profissional existe desde o início do curso, em 2011, apesar da produção nula verificada no ano de 2012. Observou-se também um aumento significativo neste tipo de produção no decorrer dos anos de 2013 e 2014. Outro destaque a ser feito trata da retomada e do crescimento gradativo na quantidade de cursos de formação profissional ofertados no período situado entre 2015 e 2018. No ano de 2019, ressalta-se a ampla produtividade alcançada, com um total de 28 ações identificadas na coleta de dados. Por fim, a respeito do declínio nesse tipo de produção no ano de 2020, infere-se que tal impacto pode estar relacionado com o início da pandemia ocasionada pela Covid-19, a partir de março de 2020, resultando na diminuição da oferta de cursos de formação profissional pelo curso de música do UFC Sobral, tendo em vista que muitas de tais produções técnicas estavam atreladas a programas de extensão ou então à Secretaria de Cultura Artística do UFC. Outro fator correlacionado com o decréscimo catalogado desse tipo de produção no ano de 2020 pode estar também vinculado à carência de atualizações em torno dos registros da produção dos docentes junto ao currículo Lattes. Na sequência, o gráfico 50 apresenta o conjunto da produção técnica tecnológica correspondente ao número de, abre aspas, produtos de comunicação, fecha aspas, que foram elaboradas anualmente pelos agentes do curso de música e licenciatura da UFC Sobral, que quantificaram ao todo 65 produções. Nota-se aqui o esforço dos envolvidos na divulgação de conhecimento e no compartilhamento das ações desenvolvidas pelos servidores e discentes do referido curso.
Dentre as ações compiladas no decorrer da investigação, relativa aos, abre aspas, produtos de comunicação, fecha aspas, foram verificadas a participação em programas de rádio e televisão, além da comunicação em jornais e revistas, abre parênteses, entrevistas, reportagens, fecha parênteses, e b. a participação em programas de outras mídias, abre parênteses, lives, palestras, podcasts, mesas redondas, rodas de conversa, vídeos, etc. Ao analisar o gráfico 50, apontam-se os baixos índices de produtividade relativa aos, abre aspas, produtos de comunicação, fecha aspas, entre os anos de 2011 e 2018, o que revela um crescimento lento em torno da divulgação das ações e atividades realizadas pelos agentes do curso de música da UFC Sobral junto aos meios de comunicação disponíveis. Em compensação, observou-se que ao longo dos anos de 2019 e 2020 ocorreu uma tendência de crescimento. No ano de 2020, constata-se um salto significativo, pois mais do que dobrou a quantidade de ações de, abre aspas, produtos de comunicação, fecha aspas, em relação ao ano anterior, impulsionados devido à situação de pandemia ocasionada pela Covid-19, que ampliou o uso das ferramentas digitais pelos agentes do referido curso. O gráfico 51 a seguir informa sobre a produção técnica relativa ao quantitativo anual de, abre aspas, eventos organizados, fecha aspas, pelo curso de música do UFC Sobral, entre 2011 e 2020, que totalizaram 59 produções. Pode-se averiguar no gráfico 51 que existe, desde 2011, um forte interesse pelo compartilhamento e divulgação do conhecimento na área de música, educação musical, através da organização de diversos eventos que foram promovidos pelos agentes do curso de música do UFC Sobral, contribuindo para um maior impacto quantitativo e qualitativo no campo. Além disso, a linha de tendência também revela uma constância na produtividade desse tipo de ação. Outro aspecto mensurado foi o alcance de abrangência dos eventos organizados, no qual verificou-se ações de porte internacional, nacional, estadual, regional ou municipal/local. Em seguida, a tabela 9 apresenta a, abre aspas, produção técnica, fecha aspas, do curso de música do UFC Sobral, organizado de acordo com os indicadores de produção docente. Tabela 9. Quantitativo de produção técnica por docente, abre parênteses, 2011 a 2020, fecha parênteses. Docente: Adeline Annelise Marister Vinu, autores 28, coautores 29, total 57. Docente: Anderson Freitas Brandão da Silva, autores 2, coautores 4, total 6. Docente: Eveline Andrade Ferreira Siqueira, autores 3, coautores 11, total 14. Docente: Fernando Antônio Ferreira de Souza, autores 0, coautores 0, total 0. Docente: Guilherme Tinoco Silva Cáceres, autores 1, coautores 20, total 21. Docente: Israel Victor Lopes da Silva, autores 3, coautores 7, total 10. Docente: Joana Dark de Almeida Teles, autores 0, coautores 18, total 18. Docente: João Emanuel Anselmo Bevenuto, autores 41, coautores 26, total 67. Docente: José Álvaro Lemos de Queiroz, autores 2, coautores 4, total 6. Docente: Leandro Souza Araújo, autores 1, coautores 6, total 7. Docente: Leonardo da Silveira Borne, autores 22, coautores 3, total 25. Docente: Marcelo Mateus de Oliveira, autores 27, coautores 21, total 48. Docente: Marco Antônio Toledo Nascimento, autores 37, coautores 50, total 87. Docente: Rian Rafael Silveira Nogueira, autores 3, coautores 1, total 4. Docente: Rita Helena Souza Ferreira Gomes, autores 0, coautores 2,
total 2. Docente: Simone Santos Souza. Autores: 11, coautores: 23, total 34. Docente: Tiago de Quadros Maia Carvalho. Autores: 7, coautores: 23, total 30. Docente: Vinícius Gonçalves Moulin. Autores: 2, coautores: 12, total 14. Docente: Wenderson Silva Oliveira. Autores: 2, coautores: 5, total 7. Autores: 192, coautores: 265, total 457. Fonte: dados da pesquisa. A partir da análise da tabela acima, que denota a produção técnica do curso de música por docente, é possível mensurar que os maiores índices observados elaborados pelos professores Marco Antônio Toledo Nascimento, João Emanuel Anselmo Bevenuto, Adeline Annelise Marie Stervinu e Marcelo Matheus Oliveira, que juntos correspondem por mais da metade da produção técnica do curso de música da UFC Sobral no período analisado. Logo abaixo, apresenta-se outra categoria avaliada na investigação, que contemplou a análise dos indicadores de desempenho relativos à comunicação, representando o maior número de produções do curso de música da UFC Sobral, catalogados no decorrer da pesquisa. Indicadores de desempenho relativos à comunicação. Abre aspas. Se você vier me perguntar por onde andei, fecha aspas. Abre parênteses. A Palo Seco. Álbum Belchior, 1974. Fecha parênteses. As ações aqui elencadas apresentam um conjunto de produções de comunicação dos indicadores de desempenho que foram elaborados por docentes e ou discentes do curso de Música e Licenciatura do UFC Campus Sobral no decorrer do período situado entre os anos de 2011 e 2020, destacando os trabalhos de comunicação que ocorreram nos seguintes eventos promovidos no âmbito da referida instituição. A. Encontros universitários, que foram organizados pela UFC Campus Sobral nas edições de 2011 a 2020. E B. Encontro de práticas docentes, Seminário Institucional de Residência Pedagógica, Seminário Institucional de Iniciação à Docência, que aconteceram no campus do PC em Fortaleza, cujas produções foram catalogadas a partir do ano de 2014. Abaixo, destaca-se o quantitativo dos trabalhos de comunicação que foram apresentados em vários encontros da UFC. Quadro 16, quantitativo de comunicações em eventos promovidos na UFC. Abre parênteses, 2011 a 2020. Fecha parênteses. Coluna, vínculo institucional. Pró-reitoria de graduação. Abre parênteses, Prograde. Fecha parênteses. Coluna, quantitativo geral. 158. Coluna, tipos de encontro. Encontros de monitoria de projetos de graduação, encontro de docência do ensino superior, encontro de bolsistas de apoio a projetos de graduação, encontro de práticas docentes, seminário institucional de residência pedagógica, seminário institucional de iniciação à docência. Vínculo institucional. Pró-reitoria de extensão, abre parênteses, PREX, fecha parênteses. Quantitativo geral, 28. Tipos de encontro. Encontro de extensão, encontro de estágios. Vínculo institucional. Pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, abre parênteses, PRPPG, fecha parênteses. Quantitativo geral, 24. Tipos de encontro. Encontro de iniciação científica. Vínculo institucional. Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica, abre parênteses, EIDEA, fecha parênteses. Quantitativo geral, 23. Tipos de encontro. Encontro de aprendizagem cooperativa. Vínculo institucional. Pró-reitoria de Assuntos Estudantis, abre parênteses, PRAE, fecha parênteses. Quantitativo geral, 19. Tipos de encontro. Encontro de iniciação acadêmica, encontro de experiências estudantis. Vínculo institucional. Secretaria de Cultura Artística, abre parênteses, Secult Arte, fecha parênteses. Quantitativo geral, 76. Tipos de encontro, encontro de cultura artística. Fonte, dados da pesquisa.
O quadro 16 demonstra o maior quantitativo de comunicações produzidas pelos agentes do curso de música do UFC Sobral estão vinculados à Pró-Reitoria de Graduação, abre parênteses, Prograde, fecha parênteses, com um total de 158 ações. Além disso, outro dado destacado diz respeito ao bom número de produções ligadas à Secretaria de Cultura Artística, abre parênteses, Secult Arte, fecha parênteses, que contabilizou 76 ações. Atribui-se que tais valores estão relacionados diretamente com o fato de se tratar de um curso de licenciatura dentro da área de artes. Logo, as ações/projetos desenvolvidos são, em sua maioria, versados no campo da docência e da música. Para uma melhor compreensão numérica a respeito do total de comunicações que foram elaboradas pelos agentes do curso de música do UFC Sobral, anualmente, apresenta-se o gráfico 52, no qual se identifica uma linha de tendência positiva no nível de produtividade do curso. Diante das informações expostas no gráfico acima, nota-se que existem comunicações apresentadas em eventos desde 2011, quando teve início o curso de música do UFC Sobral, que foram se ampliando de maneira significativa a cada ano. Ao todo, foram contabilizadas 328 comunicações no decorrer do período situado entre 2011 e 2020. Ademais, observa-se que os maiores quantitativos de produção de comunicação catalogados na pesquisa ocorreram nos anos de 2015 a 2019. No ano de 2018, nota-se uma diminuição na quantidade de comunicações elaboradas pelos agentes do curso de música do UFC Sobral, que estão relacionadas provavelmente com o período de finalização do subprojeto de música vinculado ao programa institucional do PIBID-UFC. Outro aspecto a ser mencionado diz respeito à redução na quantidade de trabalhos produzidos no ano de 2020, que possivelmente foram ocasionados pela diminuição na oferta de eventos no âmbito da UFC, nota de rodapé número 112. Averigou-se também que não houve encontro de práticas docentes em 2020, que acarretou na redução da quantidade de trabalhos apresentados no referido ano, fim da nota de rodapé, devido à pandemia da Covid-19. Além disso, visando o maior detalhamento dos dados catalogados sobre os indicadores de desempenho, o gráfico 53 sintetiza uma visão panorâmica em torno do quantitativo de comunicações por ano, considerando o órgão institucional da UFC, a qual está vinculado. Além disso, a partir da observação de produtividade detalhada no gráfico 53, é possível apontar alguns indicadores que corroboram com a análise. As comunicações da Pró-Reitoria de Graduação possuem a maior incidência averiguada, tendo uma regularidade de produções em todos os anos, com destaque para o ano de 2015, com 37 produções, nota de rodapé número 113. Aqui, infere-se que um dos fatores que contribuíram para a ampliação da quantidade de comunicações apresentadas no ano de 2015 se deve ao número expressivo de 24 bolsistas vinculados ao subprojeto do PIBID do curso de música do UFC Sobral, divulgando diversos trabalhos em nível local e regional. Fim da nota de rodapé. B. O ano de 2013 possui o maior índice de comunicações vinculadas à Pró-Reitoria de Extensão, totalizando 19 produções no decorrer do recorte temporal analisado. Abre parênteses 2011-2020, fecha parênteses. Ademais, atribui-se que este valor obtido é devido ao grande número de bolsistas conseguidos via edital do Programa de Extensão Universitária, abre parênteses, PROEXT. Nota de rodapé número 114. O curso de música da UFC, Campus Sobral, foi contemplado no edital publicado no ano de 2013, com o programa, abre aspas, Arte e Cultura no Desenvolvimento Socioeconômico da Região Noroeste do Ceará, fecha aspas, sob coordenação do professor Leonardo da Silveira Borne, que obteve um investimento total de R$ 150 mil e também com o projeto, abre aspas, Capacitação de Mestres de Banda, coordenado pelo professor Marco Antônio Toledo Nascimento, com captação de recursos no valor de R$ 47.480. Fim da nota de rodapé.
fecha parêntese, do Ministério da Educação, abre parêntese, MEC, fecha parêntese, e C, a partir de 2014, com a criação da Secretaria de Cultura Artística da UFC. Constatou-se um crescimento significativo deste tipo de comunicação pelos agentes do curso de música do UFC Sobral. Nota de rodapé, número 115. Com base na análise dos dados, é possível constatar que, conforme aumentam as ações vinculadas à Secretaria de Cultura Artística da UFC, a partir de 2014, ocorre, paralelamente, o decréscimo das atividades vinculadas à Pró-Reitoria de Extensão no curso de música do UFC Sobral, que obtinha bons índices em anos anteriores. Fim da nota de rodapé. Com ênfase para o quantitativo de produções dos anos de 2018 e 2019, com um total de 16 e 17 comunicações, respectivamente. Ao observar os tipos de produção de comunicação catalogados ao longo da coleta de dados da pesquisa, foi possível constatar a existência das seguintes modalidades: comunicação oral, pôster/banner e apresentação artística. O gráfico 54, logo abaixo, expõe o quantitativo anual de comunicações organizadas de acordo com a modalidade de apresentação. A partir da análise do gráfico 54, compreende-se que a modalidade de comunicação que prevalece com maior representatividade no levantamento avaliado é a do tipo comunicação oral, correspondendo a um total de 251 produções. Com relação à modalidade pôster/painel, foi verificado um total de 49 produções. Além disso, foram identificados 28 registros na modalidade de apresentação artística, tendo em vista os incentivos dados pela Secretaria de Cultura Artística por esse tipo de atividade a partir do ano de 2015. Por último, o gráfico 55 traz o quantitativo de comunicações produzidas pelos agentes do curso de música do UFC Sobral, organizados de acordo com a tipologia de ensino, pesquisa ou extensão. De acordo com a análise das informações do gráfico 55, a categoria, abre aspas, ensino, fecha aspas, se destaca no quantitativo de comunicações, com destaque para a produção alcançada no ano de 2015, que contabilizou 45 produções. Ainda sobre a categoria, abre aspas, ensino, fecha aspas, no decorrer do processo de coleta da pesquisa, ao todo foram catalogadas 200 produções, o que se coaduna com o propósito central do curso de licenciatura em música do UFC Sobral, que é a formação inicial e qualificação de seus discentes no campo da educação musical. Outro elemento averiguado no gráfico 55 trata da quantidade de comunicações no campo da extensão, ressaltando o número de ações contempladas nos anos de 2013 a 2019, como pode ser observado no gráfico acima, em todo o período analisado. Existem produções de extensão elaboradas pelos agentes do curso de música do UFC Sobral, o que denota o interesse do curso em promover articulações de ordem artística ou formativa voltadas para a comunidade em geral. Ainda a respeito do gráfico 55, no que tange às comunicações avaliadas na tipologia de pesquisa, infere-se que o baixo número de comunicações que foram compiladas até o momento ocorre devido à preferência no direcionamento das produções vinculadas em grupos de pesquisa ou então de projetos de iniciação científica publicados junto à análise de eventos regionais, nacionais e internacionais, além da predisposição em divulgar tais pesquisas em revistas acadêmicas no campo da música/educação musical. Nota de rodapé, número 116. Para maior detalhamento, lê a seção, abre aspas, indicadores de desempenho relativos à publicação, fecha aspas, que apresenta informações sobre este tipo de produção pelos agentes do curso de música do UFC Sobral. Fim da nota de rodapé. Outro fator que pode impactar na pequena quantidade de produção registrada nesta coleta diz respeito ao descuido no registro de tais informações no currículo dos servidores, abre parênteses, docentes e técnico-administrativos, fecha parênteses, e também dos discentes do curso. A seguir, a última categoria considerada nesta pesquisa a respeito dos indicadores de produtividade do curso de música e licenciatura da UFC Sobral, que tratou de observar os indicadores de desempenho relativo às ações de orientação, no qual foi possível quantificar um número significativo de produções,
que tiveram a contribuição dos docentes do curso de música do UFC Sobral junto à região. Indicadores de desempenho relativos às ações de orientação. Abre aspas. Pois vejo vir vindo no vento o cheiro da nova estação. Fecha aspas. Abre parêntese. Como nossos pais. Álbum Alucinação, Belchior, 1976. Fecha parêntese. As produções aqui elencadas retratam os trabalhos de orientação que tiveram a contribuição direta dos profissionais atuantes junto ao curso de música do UFC Sobral. Dentre as produções analisadas, pode-se destacar os seguintes tipos de trabalhos de orientação que foram compilados ao longo da pesquisa. A. Trabalhos de conclusão de curso, abre parênteses, TCCs, fecha parênteses. B. Monografias, nota de rodapé, número 117. A presente pesquisa considerou, no seu processo de análise, os dados coletados, a diferenciação entre os termos trabalho de conclusão de curso, para referendar a produção elaborada no âmbito da graduação, e o conceito de monografia, para enunciar os trabalhos vinculados às pesquisas de especialização, abre parênteses, lato sensu, fecha parênteses, fim da nota de rodapé. C. Dissertações. D. Teses. E E. Pesquisas de pós-doutorado. Nota de rodapé, número 118. Compreende-se nesta pesquisa que o pós-doutoramento, abre parênteses, pós-doc, fecha parênteses, não corresponde ao nível acadêmico de pós-graduação. Contudo, optou-se por mensurar tal produção neste trabalho, pois revela um protagonismo dos agentes envolvidos, considerando que, até o momento, ainda não existe a oferta de níveis de pós-graduação pelo curso de música do UFC Sobral. Fim da nota de rodapé. Tabela 10. Quantitativo de orientações por orientador versus modalidade. Abre parênteses, 2011, 2020. Fecha parênteses. Coluna orientador, co-orientador. Adelina, Annelise, Richter, Vinu. Coluna graduação, 5. Coluna especialização, 0. Coluna mestrado, 3. Coluna doutorado, 0. Coluna pós-doc, 0. Total, 8. Orientador, co-orientador. Eveline Andrade Ferreira Siqueira, graduação, 3. Especialização, 0. Mestrado, 0. Doutorado, 0. Pós-doc, 0. Total, 3. Orientador, co-orientador. Guilherme Tinoco Silva Cáceres, graduação, 1. Especialização, 0. Mestrado, 0. Doutorado, 0. Pós-doc, 0. Total, 1. Orientador, co-orientador. Israel Victor Lopes da Silva. Graduação, 1. Especialização, 0. Mestrado, 0. Doutorado, 0. Pós-doc, 0. Total, 1. Orientador, co-orientador. João Manuel Anselmo Bevenuto, graduação, 18. Especialização, 0. Mestrado, 1. Doutorado, 0. Pós-doc, 0. Total, 19. Orientador, co-orientador. José Álvaro Lemos de Queiroz, graduação, 6. Especialização, 0. Mestrado, 0. Doutorado, 0. Pós-doc, 0. Total, 6. Orientador, co-orientador. Leonardo da Silveira Borne, graduação, 7. Especialização, 6. Mestrado, 0. Doutorado, 0. Pós-doc, 0. Total, 13. Orientador, co-orientador. Marcelo Matheus de Oliveira, graduação, 8. Especialização, 0. Mestrado, 0. Doutorado, 0. Pós-doc, 0. Total, 8. Orientador, co-orientador. Marco Antônio Toledo Nascimento, graduação, 7. Especialização, 0. Mestrado, 11. Doutorado, 3. Pós-doc, 1. Total, 22. Orientador, co-orientador. Rita Helena Souza Ferreira Gomes, graduação, 1. Especialização, 0. Mestrado, 2. Doutorado, 0. Pós-doc, 0. Total, 3. Simone Santos Souza, graduação, 3. Especialização, 0. Mestrado, 0. Doutorado, 0. Pós-doc, 0. Total, 3. Orientador, co-orientador. Tiago de Quadros Maia Carvalho, graduação, 8. Especialização, 0. Mestrado, 0. Doutorado, 0. Pós-doc, 0. Total, 8. Orientador, co-orientador. Vinícius Gonçalves Molim,
Graduação 1, especialização 0, mestrado 0, doutorado 0, pós-doc 0, total 1. Total. Graduação 69, especialização 6, mestrado 17, doutorado 3, pós-doc 1. Total 96. Fonte: dados da pesquisa. Ao analisar a tabela 10, observa-se que a maior quantidade de orientações ocorreu em nível de graduação, com um total de 69. Nota de rodapé, número 119. Com relação ao quantitativo de 69 trabalhos orientados que foram contabilizados ao longo da pesquisa, destaca-se que desse total houve 3 trabalhos de conclusão de curso que ocorreram em co-orientação. Fim da nota de rodapé. Trabalhos orientados pelos docentes do curso de música do UFC Sobral, o que revela um olhar dedicado do corpo docente para com as produções dos trabalhos de conclusão de curso. Inicialmente, destaca-se o empenho das orientações em nível de graduação, que foi realizado pelo professor João Emanuel Bevenuto, no qual registrou-se um quantitativo de 18 orientações de TCCs. Além disso, ressalta-se a atuação dos professores Marcelo Mateus, abre parênteses, 8, fecha parênteses, Tiago Carvalho, abre parênteses, 8, fecha parênteses, Leonardo Borne, abre parênteses, 7, fecha parênteses, e Marco Toledo, abre parênteses 7, fecha parênteses, que alcançaram um bom número de orientações de trabalhos no âmbito da graduação. Apesar do curso de música do UFC Sobral ainda não possuir uma pós-graduação na área de música, é importante mencionar que foi catalogada durante a coleta de dados da pesquisa a atuação de alguns docentes do referido curso em programas de pós-graduação. Nota de rodapé, número 120. Até o presente momento, observou-se a atuação de 4 docentes junto ao programa de pós-graduação profissional em artes, abre parênteses, Profartes, fecha parênteses, do Instituto de Cultura e Arte da UFC, além de um docente vinculado ao programa de pós-graduação e educação brasileira da UFC. Fim da nota de rodapé. No âmbito da UFC, ao considerar as orientações em nível de pós-graduação, foram constatadas 26 produções, a saber, 6 trabalhos de especialização, 17 dissertações e 3 teses. É relevante salientar o trabalho de orientação elaborado pelo professor Marco Toledo, que até o presente momento possui a maior quantidade de orientações contabilizadas em nível de pós-graduação, abre parênteses 14, fecha parênteses, alcançando os níveis formativos de mestrado e doutorado, além de orientações de pesquisa de pós-doutorado. Ainda é relevante mencionar a atuação dos professores Adeline Stervinu, que orientou 3 dissertações, e Leonardo Borne, desenvolvendo 6 orientações em nível de especialização. No gráfico 56, logo abaixo, é apresentado o quantitativo das orientações distribuídas por ano. Ao todo, foi possível contabilizar 93 trabalhos de orientação que foram produzidos pelos agentes do curso de música e licenciatura da UFC Campus Sobral. A partir da análise dos dados compilados, verificou-se que as ações de orientação do curso de música da UFC Sobral iniciaram a partir do ano de 2012, já com 7 trabalhos orientados. Entre 2013 e 2015, é notável que o número de orientações ainda não era tão expressivo no curso, mas ressalta-se o começo das produções de TCCs, a partir do ano de 2014. Além disso, constata-se que no ano de 2016 ocorreu um aumento significativo na quantidade de trabalhos orientados no curso. Observa-se ainda que entre 2016 e 2020 existe uma produção estável no número de orientações, com média aproximada de 15 orientações por ano, com destaque para o ano de 2019, que totalizou 21 orientações de trabalho. O gráfico 57 abaixo apresenta o quantitativo total de cada tipo de orientação realizado pelos agentes do curso de música da UFC Sobral. Observa-se que a maior quantidade de orientação foi em trabalho de conclusão de curso, abre parênteses, 66, fecha parênteses, uma vez que tal produção é um pré-requisito para a conclusão do referido curso de licenciatura. Há um destaque visível para o número de dissertações, abre parênteses, 17, fecha parênteses, orientadas por alguns agentes do curso, tendo em vista a inserção de parte dos docentes do curso em programas de pós-graduação junto ao UFC, abre parênteses, Programa de Mestrado Profissional em Artes
e Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira. Fecha parênteses. As demais modalidades e orientações se mostram pouco expressivas, mas já denotam o alcance do curso em todas as esferas de pós-graduação. Ademais, é possível constatar, no gráfico 58, a seguir, o número de orientandos do gênero masculino no nível de graduação totalizou 51, abre parênteses, 77,27%, fecha parênteses. Os dados do gráfico 58 revelam um número bem superior ao se comparar com o quantitativo de 15 orientações catalogadas para o gênero feminino, abre parênteses, 22,73%, fecha parênteses. Denota-se aqui que este indicativo está condizente com as informações catalogadas ao longo da pesquisa, que revelam uma predominância masculina na quantidade de ingressantes e de egressos junto ao curso de música da UFC Sobral. Ao se observar as demais atividades de orientação em níveis de pós-graduação, é nítida uma similaridade para os dois gêneros, havendo uma paridade de gênero em nível de especialização. Após ampla apreciação da produtividade do curso de música da UFC Sobral, relativa às ações de orientação, conclui-se o levantamento em torno dos indicadores de produtividade do curso de música licenciatura da UFC, Campus Sobral, no período situado entre 2011 e 2020. Por último, o trecho a seguir apresenta os apontamentos finais do trabalho. Considerações finais. A pesquisa documental implementada, somada à confrontação e o cruzamento dos dados catalogados no decorrer dessa coleta, resultaram em um apanhado considerável de informações que possibilitou identificar o conjunto das experiências e produções realizadas nestes últimos 10 anos do curso de música licenciatura da UFC Campus Sobral, pelo corpo de servidores, abre parênteses, técnico e docentes, fecha parênteses, e discentes, dando credibilidade e legitimidade ao presente estudo, uma vez que permitiu conhecer o nível de organização e de desempenho das ações implementadas pelo referido curso, tendo como base a apresentação dos indicadores levantados. Ao analisar os indicadores de desempenho do curso de música licenciatura do UFC Campus Sobral, evidencia-se um nível positivo de produtividade e de forte comprometimento elaborado pelos profissionais que atuam na instituição para o desenvolvimento da música e da educação musical na cidade de Sobral e região. Contudo, é relevante destacar que, mesmo com esse nível de produtividade e dedicação, os agentes que constituem o curso de música do UFC Sobral, até o presente momento, a referida instituição de ensino ainda não possui um espaço físico definido pela administração superior da UFC junto ao campus Sobral, que seja adequado às necessidades de infraestrutura para a realização das ações de produção e formação musical. Desde o ano de 2016, está sendo postergada a entrega do Bloco 3, estruturado para abrigar os cursos de música, psicologia, ciências econômicas e finanças, o qual está sem previsão de conclusão devido às diversas interrupções de ordem orçamentária. Além disso, compreende-se que o referido curso carece de maior apoio da gestão superior quanto à necessidade de ampliação no seu quadro de servidores, abre parênteses, docente e técnico-administrativos, fecha parênteses, uma vez que possibilitaria o aprimoramento do alcance desses índices de produtividade com maior qualidade. Outro aspecto relevante averiguado com a pesquisa foi a percepção da necessidade de maior atenção por parte dos docentes do curso de música da UFC Sobral quanto ao cuidado com o registro das diversas produções junto à plataforma Lattes. No mais, o presente estudo possibilitou dimensionar, de forma ampliada, o nível de desempenho alcançado em torno dos indicadores de produtividade realizados pelos diversos agentes envolvidos com o curso de música da UFC Sobral, abre parênteses, professores, técnico e alunos, fecha parênteses, os quais estão representados na quantidade e na qualidade das ações produzidas no recorte temporal considerado. Após a realização da presente pesquisa, o intuito de proporcionar um maior acesso à informação em torno dos indicadores de produtividade de todas e todos os envolvidos, pretende-se estruturar um repositório institucional para a organização e divulgação das diversas ações produzidas pelos agentes que constituem o curso de música da UFC Sobral. Ademais,
Apesar de se tratar de um curso criado há pouco tempo, vale a pena enaltecer o número significativo de produções que foram elaboradas pelos agentes envolvidos do curso de música e licenciatura da UFC Campus Sobral, tanto ao se avaliar a quantidade das ações realizadas, como também ao se observar a qualidade de cada indicador analisado no decorrer de toda a investigação. É perceptível averiguar uma atuação potente do referido curso em todas as modalidades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da universidade, que reverberam de Sobral para o mundo afora. Outro aspecto de destaque revela que parte desta equipe de docentes também realiza atividades no âmbito da pós-graduação, demonstrando o interesse do colegiado na busca dos agentes em criar ações de pós-graduação, abre parênteses, especialização, mestrado e doutorado, fecha parênteses, na área de música, com o intuito de possibilitar a continuidade e aprimoramento dos estudos para os discentes egressos do curso de música da UFC Sobral, além de demais interessados. Por fim, ressalta-se ainda que o presente trabalho não corresponde a um estudo exaustivo em torno dos indicadores de produtividade elaborados pelos agentes do curso de música do UFC Sobral no período situado entre os anos de 2011 e 2020. Trata-se de um ponto de partida no levantamento e embasamento de tais reflexões, compreendendo a necessidade de revisões e ampliações deste tema em pesquisas posteriores.